E aí, querido, com o desenvolvimento dos estudos das 95 teses de Lutero, surgiram 5 pilares. Quantos pilares? 5. Que são como se fossem o resumo das 95 teses. E esses 5 pilares da Reforma Protestante são conhecidos como as 5 solas da Reforma. Então diga comigo assim, as 5 solas da Reforma. Alguém já ouviu falar nisso, as 5 solas da Reforma? Quem já ouviu falar, levante a mão. Olha só, pouquíssimas pessoas ouviram falar sobre as 5 solas. Isso é a base da nossa fé. Amém ou não? A palavra sola, querida, ela é uma palavra latina que significa somente, unicamente, só. Entenderam? Então a palavra sola não tem nada a ver com sapato, não. Sola é somente, ok? E esses pontos surgem com o propósito de se oporem ao pensamento da igreja romana da época. Essas 5 solas surgiram, essas 5 pilares da reforma, eles surgiram justamente para se opor a algumas questões da igreja da época. Porque a igreja estava se perdendo teologicamente. As 5 solas da fé, eu pedi que colocassem aqui, pode passar, Martim Lutero, sola gratia, significa somente a graça, sola fide, que significa somente a fé, solus Christus, que significa somente Cristo, sola Escritura, que significa somente as Escrituras, e soli Deo Glória, que significa glória somente a Deus. Amém, irmãos? Então eu quero falar um pouco aqui hoje para nós, aproveitando que é um culto de ceia, rapidamente, das 5 solas da fé. Eu não vou falar nessa ordem que está aqui, não. Eu estabeleci uma ordem aqui e eu queria que você me acompanhasse. A primeira sola que eu queria falar é sola fide, ou seja, somente a fé. A base da vida cristã é a fé. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, a base da vida cristã é a fé. Diga, e somente a fé. Ou seja, os reformadores, eles estabeleceram que se você faz parte, se você deseja ser uma igreja reformada, você tem que crer no sola fide. Você precisa acreditar que a base do teu relacionamento com Deus, que a base da vida cristã é a fé. Então diga comigo assim, fé. Amém? A palavra fide no latim é fé. E também é a palavra que se originou o termo fidel ou fidelidade. Por quê? Por que Lutero, ele estabelece a fé como uma sola, como uma base para a igreja reformada? Irmão, acredita-se que Lutero, certa vez, ele estava lendo o texto de Romanos capítulo 1, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora, em Romanos 1, no versículo de número 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Então no evangelho o que é revelado? A justiça de Deus. Então diga comigo assim, no evangelho é revelado a justiça de Deus. Quando Lutero, então, ele está estudando esse texto de Romanos, ele então tem a revelação de que o justo vive pela fé. Ou seja, eu não me tornei justo aos olhos de Deus por obra nenhuma que eu venha a cometer. Eu me tornei justo pela fé
na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. A minha justiça não está baseado nos meus padrões e nos meus atos, bons ou ruins. A minha justiça, ela é estabelecida pela obra que Cristo fez na cruz. A segunda sola que eu quero falar é sola escritura, ou seja, somente as escrituras. O que isso significa, irmãos? Significa que a Bíblia é a nossa regra de fé. Aí você fala assim, pastor, isso não é novidade para mim. Desde que eu me converti, eu sei que a Bíblia é minha regra de fé. Mas eu pergunto para você, é mesmo? Você tem de verdade a Bíblia como sua regra de fé? A Bíblia é sua única regra de fé? Pergunte isso para o irmão que está do seu lado. Pergunte assim, a Bíblia é sua única regra de fé? É mesmo? A Bíblia é ou não? Porque, ouça bem, irmão, ouça o que eu quero te dizer. No início, na época da igreja romana, preste bem atenção nisso, existia uma ordem de hierarquia de autoridade. E a ordem hierárquica era o seguinte, na igreja romana. Em primeiro lugar, as questões da igreja eram decididas pela tradição. Então, o que era, em primeiro lugar, a autoridade na igreja? Tradição. Diga comigo, tradição. Em segundo lugar, a razão. Diga comigo, a razão. A mente humana. E em terceiro lugar, irmãos, a palavra de Deus. Quando então veio a reforma, irmão, preste atenção nisso. Quando veio a reforma, os reformadores mudaram essa ordem. E em primeiro lugar não ficou mais a tradição. Em primeiro lugar passou a ser o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Em segundo lugar, a razão. O que é lógico, o que é sensato. E em terceiro lugar, a tradição. Amém, irmão? Você usa esse critério para definir padrões na tua vida? Eu vou te explicar uma coisa. Preste bem atenção. Quando você vai aconselhar alguém, você usa a palavra de Deus ou você usa as suas experiências? Se a base do teu aconselhamento, irmão, são experiências, você precisa fazer uma reforma na tua vida espiritual. Porque experiência, irmãos, você pode até contar, mas não tem a mesma autoridade que a palavra de Deus. Terceira sola que eu queria falar é solos Cristo. Somente Cristo. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, somente Cristo. Isso significa, irmão, que toda obra é de Cristo. Cristo, ele está antes de você se converter. Escuta o que eu vou te falar. Tem gente, querido, que às vezes enche o peito, às vezes para contar o testemunho, e fala assim, não, porque não sei o quê, mas aí, no dia que eu resolvi me converter, irmão, você nunca resolveu se converter. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que ele te amou primeiro. A Bíblia diz que ele te escolheu sendo você ainda pecador. Então há uma ação do Espírito Santo para tocar em você, irmão, e te trazer para ele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, a obra não é sua, é totalmente dele. Cristo te escolheu, Cristo te gerou em você o arrependimento, Cristo te salvou, Cristo te regenerou, Cristo te transformou, Cristo te santificou, a obra é toda dele. E sabe por que a obra é toda dele? Porque a glória é toda dele. Se você tivesse parte nessa obra, irmão, se você tivesse feito alguma coisa nessa obra, você ia poder requerer glória. Mas você não fez nada. Ah, pastor, eu fiz sim, porque você não sabe o pecado que eu tinha e que eu venci o pecado. Irmão, você venceu o pecado porque Cristo habita em você e nele você venceu o pecado. Porque se ele não tivesse em você, você não vencia. Então tudo é Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém? A quarta sola é somente a graça. Diga comigo assim, somente a graça.
E o que isso significa, irmão? Significa que você e eu não temos mérito nenhum. Diga comigo assim: eu não sou merecedor. Diga: eu não sou merecedor. Sabe, amado, a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe por que o Velho Testamento tem o nome de velho? É porque ele já passou. Aí você fala assim: mas pastor, então agora eu não preciso mais usar o Antigo Testamento, o Velho Testamento? Não, irmão. Ele é a palavra de Deus, mas você deve usar o Velho Testamento não como base de doutrina para você. Você deve usar o Velho Testamento, irmão, vendo Cristo nele. Porque o Velho Testamento, ele é sombra. O Velho Testamento todo aponta para Cristo. Eu posso ouvir um amém por isso, irmão? Amém mesmo? Amém mesmo? O Velho Testamento, irmãos, é a lei. E qual é a base da lei? Eu recebo de acordo com os meus méritos. A nova aliança é a graça. E o que é a graça, irmãos? Você não merece nada, mas Deus resolveu te amar, Ele resolveu te dar, Ele amou você primeiro, Ele olhou para você, Ele te desejou, Ele falou assim: ó, esse agora é meu, vou separar, vou limpar, vou mudar o penteado dele, vou arrumar essas ziquezira que estão nele, vou reformar um cadinho aqui, um cadinho ali, e agora é meu filho. Isso é a graça, irmão. E eu e você não temos mérito nenhum. Toda religião é baseada na lei. Toda religião é baseada na lei, porque toda religião tem o seu sistema de méritos. Toda religião é baseada no que, se você se comportar bem, você é abençoado, se você se comportar mal, você é amaldiçoado. O cristianismo, irmão, é o único segmento que não tem lei, é graça. E por que é graça? Porque é no cristianismo que a gente vê o oposto das religiões do mundo. Porque as religiões do mundo ensinam o seguinte, irmão, preste bem atenção: você é bonzinho, vai para o céu. Você é mau, você não vai. O cristianismo prega o seguinte: você acha que você é bom, então você não presta. Ah, você reconhece que você é ruim, então o reino dos céus está aberto para você. E por último, irmão, a última sola é só lhe deu glória, ou seja, a glória somente a Deus. E por que a glória é somente de Deus? Porque todo o trabalho foi dele. Eu quero ler com você, queria que você abrisse a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelo século dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Então eu quero que você preste atenção em mim aqui agora, irmão. Apocalipse capítulo 4, na visão do trono de Deus, João está relatando que os 24 anciãos, eles estão tirando as suas coroas e jogando no trono, diante do trono. E por que eles estão fazendo isso, irmão? Porque a coroa representa a glória. E eles estão jogando. E por que eles estão jogando? Porque eles estão reconhecendo que o único digno de receber glória é aquele que está sentado em cima do trono. Amém ou não? Eu quero dizer algo para você, irmão. Um dia, eu e você também nos achegaremos diante do trono de Deus. Amém ou não? Passaremos pelo tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados pelas nossas obras aqui nessa terra. Quantos aqui estão comigo? Digam amém. E a Bíblia diz, irmãos, que os crentes receberão uma coroa. Amém ou não? Querido, eu acredito de todo o coração que não são coroas literais. Eu acredito que isso está falando de posição no reino, galardão, recompensa, autoridade. Eu imagino que quando eu e você chegarmos diante do trono de Deus,
o Cordeiro de Deus vai estar sentado no trono, amém ou não? E você vai chegar com a sua coroa gloriosa, com as pedras das tuas vitórias, com as pedras das tuas conquistas. E você vai chegar lá, e você não vai tirar a sua coroa, simplesmente dar para Ele como um gesto de generosidade sua e minha. Não, não vai ser isso não. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos reconhecer, mas aquela grande vitória não foi minha. Então foi o Senhor que fez isso por mim. E eu ainda estou com uma coroa na cabeça. Eu não sou digno de receber essa coroa. Toma, Senhor, a glória toda sua. A glória, ela tem que ser toda de Deus, porque o trabalho é todo dele. E sabe de uma coisa maravilhosa, irmãos? É que Cristo faz através de você todas as obras. E no final, foi Ele que fez e não você. Mas mesmo assim, Ele compartilha com você o trono. Ele compartilha com você a herança. Ele compartilha com você a glória. É por isso, irmão, que um dia vai ser inevitável, que todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor.